Está entrando no ar a partir de agora mais uma live da CADComp. Você sempre é o nosso convidado, a gente agradece a sua audiência, tanto no Facebook quanto no YouTube, nas diversas mídias sociais. Você pode entrar em contato com a gente, que a gente vai mandando também as lives anteriores. Enfim, a gente vai dialogando. Você pode criar um contato direto conosco. Hoje eu estou aqui com o professor Cassiano, mais uma vez, para trazer mais um tema para a gente desenvolver a nossa carreira profissional. Então vamos, sem muito blá blá blá, iniciar a live 02 da CADComp com o professor Cassiano. Seja bem-vindo, professor. Boa noite, professor Miguel. A você que nos acompanha nessa segunda live oficial da Academia da Competência CADComp. Uma academia sonhada há décadas e hoje uma realidade e que tem um grande propósito. É colaborar com você para que você sempre esteja no melhor da sua carreira. E o que é o melhor da sua carreira? É que ela seja sustentável, é que ela seja enriquecedora para a sua vida e que ela possa principalmente propiciar que o seu talento, o seu propósito de vida esteja alinhado com a sua profissão. Esse é realmente o nosso grande propósito. Então, aqui, junto com o professor Miguel Farias, com você que é gestor público, gestora, você é um diretor de escola, diretora, coordenador, coordenadora, docente das mais diversas áreas do conhecimento, da educação básica, da educação superior, pedagogos, pedagogas, enfim, estudante, também você que é estudante na área da educação, ou você faz uma licenciatura, ou você está cursando uma pedagogia. Essa conversa é com você e para você. E cada encontro nosso, ele realmente tem um propósito. E o propósito de hoje é nós trabalharmos o foco na questão de uma carreira profissional que de fato, ela produza um sucesso pessoal sustentável, que seja algo que você possa transformar a sua realidade, cada dia para melhor, né? E eu volto a dizer aqui, como o professor Miguel já disse no encontro passado, não se trata de autoajuda. Trata-se essencialmente de aplicação de ciência avançada, através da teoria da educação avançada, que está sustentada na educação 4.0 original, na educação 5.0, para que a partir desta base de conhecimento você possa realmente revisar como está sendo o modelo profissional que você leva todos os dias para o mundo, o que precisa ser modificado, conscientemente melhorado, como fazer isso e principalmente como isso implica diretamente na sua capacidade de viver melhor, né? Nós tratávamos aqui na semana passada de um problema, na verdade, de uma situação nacional muito grave, né? Que diz respeito a um percentual como nunca antes identificado ou verificado, que está relacionado ao estado de saúde emocional, física e também físico-emocional dos profissionais de educação. Mais de 62%, é quase dois terços, veja, dos profissionais de educação têm algum tipo de distúrbio, ou algum tipo de ansiedade, algum tipo de estresse crônico, às vezes situações mais graves como um burnout. E todo esse quadro está relacionado com a profissão. Não a profissão de ser um profissional da educação, mas como esta profissão está sendo exercida. E vou dizer mais, não é só questão de desafio para os educadores, para
coordenadores, não, para diretores, para gestores. O cotidiano do gestor, do educador, enfim, do profissional de educação, ele hoje é extremamente desafiador e complexo. Mas nós não estamos aqui só para identificar dores e procurar solver, superá-las através de conhecimento científico. Nós estamos aqui principalmente para te trazer uma boa nova, né? E nós vamos começar essa nossa conversa, né, professor Miguel? Trabalhando no seguinte, vai, veja bem, eu estou aqui hoje diante de você há 70 anos, construindo a minha vida com propósito. E estou na educação exatamente há 50 anos, quando comecei as minhas primeiras atividades no ano de 1975. Então, quem se apresenta a você aqui não é alguém que vem aqui para fazer um discurso, fazer uma palestra, digamos assim, em termos emocionais, em termos apelativos, com ajuda, autoajuda, nada disso. Eu estou aqui como um relato e um depoimento extremamente objetivo da minha profissão, que é a sua profissão. Bom, e eu pergunto para você, por que será que tantas pessoas, e eu vou focar na nossa área profissional, trabalham exaustivamente, estão cada dia mais cansadas, mais esgotadas, mais desmotivadas e não progridem na carreira, e se desgastam, e estão, quando olham para dentro de si mesmas, têm a vontade de parar, de abandonar tudo, de fazer algo completamente diferente daquilo que fazem no seu cotidiano. Não é verdade? Todos nós, todos os profissionais, em algum momento, nós temos momentos que nós estamos colocando em xeque, nós estamos questionando ou nos auto-questionando sobre o nosso caminho, sobre o nosso caminhar, não é? E essa questão, ela se torna muito mais forte quando nós estamos tratando de cotidiano como hoje nós temos, com muito desafio, muitas situações complexas nas salas de aula, por aí afora. Então, eu preparei aqui exatamente 7 passos para nós conversarmos sobre ele. O primeiro passo, você talvez vai dizer, bom, devem ser passos de orientação para metodologias educacionais, para aprendizagem, para ensino. Não. Há questões que elas antecedem a prática profissional. Elas são uma questão pessoal. Elas são uma questão de foro íntimo. E eu quero realmente provocar você. E a primeira delas é com relação ao item clareza e foco. Olha que interessante. Eu vou fazer uma afirmação aqui. Clareza é poder. Sem clareza, nenhuma pessoa sustenta sucesso. Quando eu digo sucesso, não é aquela ideia fantasiosa do sucesso, pessoa bem-sucedida. Sucesso é o que você sente na sua carne, no seu ser. Você sente que os seus esforços têm dado resultado, sejam na proposta que você tem, ou, perdão, no propósito, melhor dizendo, profissional, seja no seu bem-estar. Porque nós realizamos, nós entregamos valor, nós trabalhamos para o bem comum, nos incluindo. É como quando você está num avião, né? Você está lembrado e lembrado quando o comissário, a comissária vai fazer as orientações antes da decolagem, ela diz assim, olha, se houver algum problema, que as máscaras de oxigênio forem ejetadas ali daquele campo do teto do avião,
Você primeiro coloque a máscara em você. Se tiver ao seu lado uma criança, uma pessoa da terceira idade, ou uma pessoa com alguma deficiência ou necessidade especial. Por quê? Porque você primeiro tem que estar bem. Você tem que estar alimentado com um bom oxigênio para que você possa, ao mesmo tempo, estar cuidando de você e tendo força e condições de também ajudar o outro. Então, em nenhum momento aparece essa questão, não, veja bem, primeiro pega a máscara e põe na criança. Você pode ter um problema e desfalecer por falta de oxigenação. E aí, como é que faz? Não vai ter solução e o problema se agrava. Então, essa é a questão. Então, a clareza e poder, ela também define, a clareza define o que você quer e quem você precisa se tornar. Ah, Cassiano, mas poxa, eu já tenho 30 anos de carreira, já sei quem eu sou, o que eu quero e quem eu preciso me tornar. E eu vou dizer para você, você provavelmente está 80% enganada ou enganado, viu? Mas sabe por quê? Mas como? Eu sou uma pessoa muito experiente, eu já passei por muita coisa na minha vida, eu sei o que eu não quero, eu sei o que eu quero. Ótimo. Bom, seria perfeito se você considerasse que ao seu redor existe um universo, um mundo estático, que nunca muda. Não é verdade? Né, professor Miguel? Não é verdade? Então, veja bem, o professor Miguel vai entrar em cena comigo aqui um minutinho. Eu quero trocar uma bola com ele aqui, bater uma bolinha. Olha bem, aí você está dizendo, não, mas eu sei, já faço isso há 32 anos e meio, já estou concluindo meu 33º ano. Meu amigo e minha amiga, eu vou ser direto com você. Parabéns para você, para mim, mas o mundo muda. No meu tempo tinha uma transportadora, viu, professor Miguel? Chamado Lusitana, a transportadora, tá? O mundo gira e a Lusitana roda. Então, assim, o mundo não para, certo? O mundo não para. Então, nós precisamos saber que por mais que a gente já tenha experiência, já tenha visto muita coisa, etc., nós não estamos nunca prontos. Ou seja, nós sempre precisamos vir a ser, nos tornarmos. Por quê? Porque a dinâmica, a complexidade do mundo, ela não para. Ainda mais na educação. Né, professor Miguel? Na semana passada, na Live 1, nós fizemos um chamado dizendo, olha, lembram-se dos cérebros, os corpos lindos dos nossos estudantes, né? Os pequenos, as crianças, os adolescentes, os adultos, todos. Meus queridos, os cérebros mudam, a plasticidade cerebral é algo fantástico na mente humana. E o que acontece? Acontece que nós temos diante de nós estudantes diferentes a cada ano. Eu já ouvi muita gente falando, ai, tá louco, cada ano tá pior esses alunos. Não, não tá pior, tá diferente. A leitura do pior é você, é aquele colega que está fazendo, né? É você, aquele colega, você não faz isso, né? Então, é entender que essa mudança do perfil humano é da dinâmica do cotidiano, do dia a dia, principalmente os nativos digitais que estão expostos horas e horas a um determinado tipo de informação e de mídia que é completamente distinto do que acontece numa sala de aula. E lá vai o nosso colega com boa vontade preparar aquela aula que ele já dá há 28 anos e meio. Não estou falando mal de ninguém, pelo amor de Deus, por favor, por favor. Mas aí o que acontece? A sua plateia não está interessada naquilo. Não está. E você sofre e você se penaliza. Então, é muito importante rever essa questão da clareza, porque a clareza é poder. E lembre-se, você não está pronto, você não está pronta, eu não estou pronto, o professor Miguel não está pronto, ninguém está pronto, e ainda mais nos dias atuais, ainda mais hoje, em que nós temos uma
revolução, uma disruptura tremenda em termos da entrada da inteligência artificial, né? Que é um dos temas que nós estamos sempre presentes. Bom, outro ponto que eu quero fazer 3 perguntas para você, né? Você já parou para se perguntar o que você realmente quer viver profissionalmente? Porque nós temos aqui colegas que são iniciantes na carreira, que estão estudantes ainda muitas vezes. E nós temos profissionais já com muitos anos de estrada. Essa pergunta vale para todos. O que você realmente quer viver profissionalmente? Aí volto a dizer, ah, não, mas eu já sei o que eu quero. Não, será? Eu não acredito. Eu estou desafiando você. E segundo ponto, que valor eu quero gerar? O que eu quero gerar? Porque o que você produz como valor é o que volta para você como percepção e é o que impacta a tua realidade. Então, que valor você quer gerar? Outra coisa, que competência eu preciso desenvolver agora? Lembra da competência? Né, professor Miguel? Nós temos aqui, lembra do modelo da competência? Ó? Competência no dedão, aqui, ó. Conhecimento de valores, que é o valoral, conhecimento de conceitos, que é o conceitual teórico, conhecimento de procedimentos, que são as habilidades humanas, e conhecimento de atitudes, a tomada de decisão. Competência depende dessas 4 dimensões inseparáveis como os dedos da mão. Então, quando nós falamos do desenvolvimento de competência, é porque desde que nós somos gerados até o último suspiro, nós estamos desenvolvendo competência. Isso é central, por isso que nós sempre procuramos destacar o fato de que a escola, se ela quer entregar valor, ela precisa ter uma visão de ensino para uma aprendizagem para a competência, para que os estudantes, os profissionais que estão naquela escola, realizem o desenvolvimento da competência, valores, conceitos, habilidades e atitudes, conjuntamente. Bom, mas vamos para o ato 2. O ato 2, ele tem a ver com 3 aspectos importantes. Primeiro, energia, desculpe, estado e emoção. Você sabe que as emoções, elas moldam as decisões. Ó, lembra da mãozinha aqui, ó? As emoções moldam as decisões. Olha só. Você já deve ter tomado várias decisões em situações que você estava tomado por um tipo de emoção mais negativa ou mais positiva. O resultado é completamente diferente. O resultado é diferente. Então, as emoções que moldam as decisões e as decisões moldam destinos. A coisa é séria. As decisões moldam destinos, meu amigo e minha amiga. Então, nesse sentido, eu afirmo que o seu estado emocional influencia a sua entrega profissional. E sem energia, estar bem, você não consegue ter uma carreira sustentável. Aí o sofrimento é grande. Entendeu? A conta não fecha e não é só financeira, viu? Porque o financeiro é um reflexo desse todo seu, da sua competência. Eu não estou chamando aqui ninguém de incompetência, não me colocaria em primeiro lugar. Não é? Nós já passamos ao longo da vida vários momentos desafiadores. Mas a questão é que se alguma coisa não está demonstrando sustentabilidade, nós temos que olhar com realismo para a nossa própria história, para o nosso próprio momento. E levar em conta essa questão da energia, do estado e da emoção a sério.
porque isso vai fazer uma grande diferença. Bom, vamos agora para o terceiro item, sem muita curva, vamos direto ao ponto. O terceiro item eu chamo de ação massiva e inteligente, né, professor Miguel? A ação massiva e inteligente, olha que interessante. Eu chamo isso de uma atitude competente. Olha, não é correr mais, ser competente, é correr certo. Se você está indo dar aula, eu já não dou mais aula já há muitas décadas, viu, gente? Eu não acredito mais em dar aula, porque não funciona, né? Competência já me ensinou que eu tenho que ser o autor do processo de inovação, que significa aprendizagem para competência. Eu preciso ser capaz de mediar esse processo, porque não dá para transferir competência entre pessoas. Então, quem tem que desenvolver essa competência são os estudantes, através dos processos de ensino com aprendizagem para competência, que você é o autor e a autora. Mas você sabe fazer isso muito bem? Não sei, a gente está sempre aprendendo, né? Mas isso não pode ser por meio de senso comum, viu? O nosso ensino no Brasil, esses índices baixos, médios que nós temos, que indicam aí pelo IDEB e outros indicadores, é porque nós temos um ensino baseado em senso comum, né, professor Miguel? Em tradição, em comportamento automático que não funciona e você insiste em manter o mesmo modelo. Então isso não funciona. Isso não funciona. Então você que está aqui nos acompanhando, eu quero pedir licença e com todo respeito e carinho, segurar na tua mão e dizer para você, olha, venha cá comigo, venha cá conosco. Vamos conhecer outros modos de fazer educação. Mas não é senso comum. Não é porque alguém fez lá e deu certo de vez em quando. Tem ciência por trás. Tem que ter conhecimento científico. Eu não falo isso para fazer mérito, né, professor Miguel? Mas eu, sinceramente, por que somente hoje este grande programa da Academia da Competência, quando o autor, junto com esse outro autor notável, que é o professor Miguel, completa 70 anos de idade? Por quê? Só agora, praticamente, mesmo com todas as realizações, são mais de 4.000 instituições atendidas nesses anos todos, 50 anos. Mas por que esse vigor agora? Né? Eu podia estar pendurando a chuteira, como diz, né, professor Miguel? Me aposentando. Não, agora é que a festa começa, agora que o jogo vai ficar bom. É porque foi preciso construir base científica, empírica, mas com conhecimento científico por trás. Então, quando a gente fala em ação massiva e inteligente, não é sair numa ação sem direção, de qualquer jeito, que isso cansa. E não funciona só porque você não sabe fazer de outro jeito. É ou não é? Vai falar a verdade, vai. Estamos só nós aqui, né? Não tem ninguém nos ouvindo. Se você tenta fazer, se você vai lá todo dia, tem aquele estresse, você não vê resultado do seu trabalho, seja um gestor, diretor, professor, coordenador, você acha que está abaixo do necessário, mas você faz do mesmo jeito no dia seguinte. Por quê? Talvez porque você não saiba fazer diferente. E você sabe, eu vou falar uma coisa aqui bem direta para você. A pior ignorância não é desconhecimento. Porque nós sempre somos desconhecedores. Conhecimento é um processo que não tem fim na nossa vida. Aí, o ignorar que é possível fazer diferente é que é a fatalidade da vida. Porque aí você fica preso naquele modelão, naquela coisa, naquele giro infinito, aquele looping, né, professor? E aí você se esgota.
Eu não quero ver você se esgotando. É sério. Olha, então, quando nós temos uma ação com direção, aí nós temos uma coisa muito bonita que começa com a letra R, chama-se resultado. Resultado. E eu estou aqui, junto com o professor Miguel, com a Academia da Competência, e o que nós vamos lançar agora na próxima semana, pré-lançamento, na verdade, né, professor Miguel? Que vai ajudar com essa base científica. Por quê? Porque é preciso gerar resultados positivos, não é só financeiro. Financeiro é resultado, é decorrência é resultado pessoal, né? Então, eu diria para você que com uma aplicação, uma dedicação pequena, 20 minutos por dia, porém, agindo no seu cotidiano profissional com conhecimento, da competência profissional, você pode fazer coisas que você nem imagina, nem eu, nem você tem como prever. Você vai fazer. Eu garanto para você. Eu acompanho milhares de colegas há anos e eu vejo essas transformações acontecendo. E não é porque o professor Cassiano falou, ensinou, não. Eu estou aqui para colaborar com você. Nós estamos aqui para colaborar. Mas é no entendimento do processo onde acontece a transformação. Mas vamos direto em frente. Há um quarto ato que eu chamo de modelagem e comunidade. Olhe bem que eu vou ler aqui para você a frase. Encontre alguém que já fez o caminho e modele o seu. Olha que óbvio. Você está aqui diante de alguém que já fez esse caminho. E eu não estou aqui dizendo para você, faça exatamente o que eu fiz, jamais. Eu estou dizendo que competência não se transfere. Você vai modelar o seu caminho, mas você vai modelar a partir do conhecimento, da competência que você observa com aqueles que já trilharam esse caminho com resultados. Esse é o meu papel aqui. Esse é o papel do professor Miguel aqui na Academia da Competência. Então, eu informo e não só informo, como eu afirmo, carreira sustentável nasce no encontro entre inteligência humana e comunidade. Se você não está entendendo o que está acontecendo, se você não tem estabelecido vínculos fortes, autênticos com a comunidade com a qual você interage, sinto muito, mas você não está na sua melhor posição. Só que é possível transformar mesmo as adversidades em situações construtivas. E aí existe um caminho, né? Então, qual é o caminho? Que é o que nós estamos fazendo aqui. Por que você está acompanhando essa live hoje? Aqui há uma mentoria. O nosso papel, o meu papel aqui com você é ter um papel de mentor. Eu não vou dizer para você, faça exatamente isso. Eu vou te mostrar os caminhos que eu já trilhei. Eu vou compartilhar com você das teorias que foram criadas por mim e por tantos outros que eu integro, vários pesquisadores e autores. Você vai conhecer isso também lá no curso da Inteligência Artificial com Educação 4.0. A base teórica dialoga com um monte de gente graúda. Paulo Freire, Vygotsky, Piaget, Montessori, tá certo? Vários autores. Só que tem que existir o diálogo. Então, a base vem daí. A engenharia do conhecimento é outro pilar. A cyberarquitetura, tudo isso você vai conhecer na Educação 4.0, é outro pilar. E a visão sistêmica da escola, que é o modelo sistema de educação, que é o quarto pilar e o pilar central. Então, essa visão,
ela é base científica, ela é instrumental, ela vai te dar poder para que você crie realmente o seu caminho. Para que você tenha, além dessa interação de mentoria, você possa demonstrar competência na sua comunidade. Você criar as suas redes de aprendizagem. Olha o que eu estou dizendo, estou dando uma pitadinha aqui do que vem pela frente. Você ser um líder, uma líder dentro de um grupo, porque assim funciona nós humanos. Né? Desde que a gente se entende, né, professor Miguel, por humanos, há 3,6 milhões de anos, quando nasce, quando surge a nossa Sapiens, que nós fazemos mentoria, nós um ajudamos ao outro. Ninguém aprende sozinho, né? E justamente a Academia da Competência, a CADCOMP, como o professor Miguel gosta de chamar, eu também, carinhosamente, ela é, na verdade, este ambiente estruturado para permitir que você possa ter acesso a essencialidades, possa participar de uma grande comunidade que já existe nacionalmente, ao longo de todos esses anos. O maior patrimônio que eu construí na minha vida são as amizades, né? Eu costumo dizer, né, professor Miguel? Primeiro, eu prefiro ter amigos, eu não quero ganhar dos meus amigos, mas se eu precisar de alguma coisa, eu peço a eles, se precisarem, pode pedir a mim. Mas eu adoro realizar junto com todos. Essa é a comunidade. Então, vamos para o ato quinto. Olha que legal. Hoje nós estamos numa velocidade de cruzeiro, né? Parece aqueles grandes aviões, 777, cortando os céus e viajando pelo grande globo azul. Olha só, o ato 5 é relacionado ao crescimento constante. Eu vou fazer uma frase aqui, você se prepare, viu? Que eu não brinco em serviço, não. Você já percebeu que eu falo mesmo, né? Com todo respeito. Mas é o seguinte: se você não está crescendo, você está morrendo. Ah, se eu não estou crescendo, eu estou morrendo. Sim, sim. Você morre por dentro, você morre pela infelicidade de não estar se realizando, de não ver as coisas acontecerem. Eu estou aqui com você justa e precisa e honestamente para que você avance, para que você se aproprie dessas bases de experiência, de conhecimento científico e tenha o prazer, a alegria, a satisfação de redesenhar a sua vida e a sua carreira profissionais, né? Então, olhe bem, eu digo ainda que a competência, ela representa a evolução permanente. Competência não tem fim, é um processo infindável para cada um de nós, desde que a gente chega aqui no planeta até o dia que a gente parte aqui, né? E aí nós temos uma questão muito, muito interessante. Por quê? Porque o nosso crescimento, o que ele exige? 4 pontos importantes. Anote aí, mas a gente vai voltar a isso depois, mas anote aí. Olha, a primeira coisa é uma revisão sistêmica. É como a vida é como um voo numa estrada, um voo num avião, um trajeto aéreo que você faça, ou numa estrada, ou sobre o rio, o lago, o oceano. É uma rota que o tempo todo você precisa revisar. Não tem como. Você acha, não, mas a rota é essa aqui, eu vou por aqui, porque sempre deu certo, eu vou. Aí você pode dar com o teu barco, quebrar teu barco lá na outra ponta, no outro lado do rio. O avião pode cair, né? Então, revisar sistemicamente a própria vida profissional, pessoal profissional, é essencial. Outro ponto é a aprendizagem contínua. Eu vou dizer uma coisa para você aí. Se você achar, meu amigo e minha amiga, que eu estou fazendo aqui proselitismo, tudo bem. Mas é sério, eu ingressei no meu segundo pós-doutorado no Instituto Tecnológico Aeronáutico e na Universidade Federal de Santa Catarina, que é no Sanduíche, quando eu estava completando
65 anos de idade. Caramba! Ah, mas você tem que estudar mais lá. Não é só estudar, que quando você se envolve, você está aprendendo, desenvolvendo sua competência, está colaborando com a sociedade. 2 anos, eu terminei aos 67 anos, foi isso mesmo? Foi 2017 a 2019, foi isso. Então, olha só, aprendizagem contínua. Eu vou afirmar para você uma coisa aqui. Esses estudos, eles deram um upgrade, um impulso, um poder extraordinário adicional na minha carreira e na minha vida, pessoal. Veja que foi durante esse pós-doutorado que eu escrevi a teoria da educação 4.0, 4 eixos que há 40 anos eu dedicava a pesquisa a cada um desses eixos. E no desafio de fazer o projeto Inova ITA, Inovação na Educação e Engenharia, num determinado momento, para aqueles campos lindos do DCPA, onde fica o ITA, porque ninguém conhece, é um negócio extraordinário. Aquele silêncio maravilhoso. Numa hora eu enxerguei a minha teoria. Eu enxerguei a visão da convergência desses 4 campos, que é a visão sistêmica da escola, onde tem super, mesa e infraestrutura, pessoas, processos e coisas, onde está a engenharia e gestão do conhecimento, como é que as pessoas aprendem, o que é competência, onde está a base científica para a educação. Olha, se a educação não precisasse de base científica, ninguém precisava ir para a escola, nem para a universidade. Aprende na esquina aí, tá tudo certo no qualquer canal digital aí. E por fim, a cyberarquitetura, porque hoje nós somos seres duais, nós vivemos no físico e no não físico simultaneamente. Pronto, aí eu enxerguei a teoria. Olha só, se eu não tivesse me aberto a aprender, não, eu estava fazendo recalculinho, que aos 64 anos que eu ingressei no pós-doc, eu não teria chegado talvez à teoria da educação 4.0, porque são os desafios que você abraça que te fazem crescer. São os desafios que nos fazem crescer. Então, revisar a própria vida continuamente, proporcionar aprendizagem contínua, fazer avaliação dos nossos próprios processos é fundamental. E estar aberto para a novidade, para o novo. O novo está o tempo todo aí, tá certo? Se a gente achar que não, tudo bem, você fica assim, ó, não tem problema nenhum, só aqui você não vai enxergar o novo. Então, estes são, portanto, os aspectos importantes. E eu vou direto agora para o ato 6. Nós estamos seguindo bem, né, professor Miguel, na nossa rota de tempo e tal. O ato 6, ele diz respeito à contribuição. Essa é a palavra-chave. Viver é contribuir. Riqueza se gera no momento em que cada um de nós ajuda a resolver o problema do outro, viu? Pode ser por amor, pode ser por dedicação voluntária, ou pode ser profissional, porque quando você vai para a escola como um profissional, se você é um docente, um coordenador, um diretor, um gestor, se você é um ente público, um gestor público, você de alguma maneira tem um propósito de contribuir, de entregar valor. Você não está fazendo isso, você está fazendo o quê? Eu estou fazendo o quê? Se eu vou lá para tirar, não tem sentido isso, né? Ninguém recebe o salário porque tem uma obrigação do Estado ou da escola privada. Não, tem. No final do mês, tem que começar, tem que ter o salário. Não, você tem que entregar valor, é assim que funciona esse grande universo da sociedade humana. Desde sempre. A colaboração. Isso não é pregação da carochinha, bonitinha, politicamente correta. Isso é real. Tenta não colaborar para você ver o que acontece. Daqui a pouco você não tem mais nem alimento na sua geladeira. Não porque acabou o dinheiro, porque ninguém entregou no mercado, entendeu? Daqui a pouco você não tem energia elétrica na sua casa. Você vai viver aonde? Eu vou viver aonde? Bom,
Enfim, então, viver é contribuir. Eu vou dizer agora uma frase que eu acredito 100% nela. A carreira só se sustenta quando gera impacto real. Olha a palavra. Impacto real. Contribuir consolida propósito e reputação. Olha que coisa linda. Você tem propósito, não tem? Você tem propósito. Você não tem uma história? Quanto vale a tua reputação? Quanto vale a singularidade da tua existência e do teu nome? Me diga. Quanto isso vale? Será que dá para pagar em reais, dólar, Bitcoin? Não dá, né? Tem várias camadas aí. Então, esse é o ponto. E vamos agora para o ato 7. Eu estou chegando já no 7º. Olha que coisa linda, né? E vamos para a entrega final, quando eu chamar aqui o professor Miguel para estar junto comigo, quando nós formos apresentar a preparação da semana que vem. Você tem que estar com a gente aqui a semana que vem. É uma delícia estar aqui. Né? Minha companhia não é maravilhosa, hein, professor Miguel? Eita, professor Cassiano, eu estou até vendo o Miguel falando, você é muito convencido. Não, eu sou sincero. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, viu? E se hoje nós estamos com amigos e colegas aqui, eu quero que você saiba que no decorrer do tempo, mais e mais colegas, amigos, profissionais, amigas vão estar conosco. E você tem poder para ser um tutor. Você ser alguém que, como eu, se dispõe a realizar ações que vão ajudar o desenvolvimento humano de outros. Vai se realizar, vai se desenvolver, vai encontrar significado e ainda vai gerar sustentabilidade. Sabe por quê, professor Miguel? Eu tenho uma frase de impacto que eu aprendi pessoalmente nos anos 70. Nem só de aula vive um professor. Isso é maravilhoso. Eu não aguento ficar sem dar aula. Eu estou usando o termo porque todo mundo conhece, mas eu digo assim, eu não aguento ficar sentado com meus alunos, seja da educação básica, eu vou dar palestra em escola, tem uns pequenininhos, quando eu estou falando para os pequenininhos, então, criança do primeiro ano, é um momento sublime para mim. Também vou dar palestra lá na pós-graduação avançada, dos altos engenhos da mente humana, está tudo bem, é gente. Isso é maravilhoso, a gente estar junto. Então, eu vou para o ato 7. E o ato 7 significa, ou está ligado aos sistemas de sustentação. Para haver sustentabilidade, nós precisamos de ferramentas, rotinas, que não é fazer mais do mesmo, não é rotina, é disciplina. E precisamos de planejamento. Então, eu vou repetir, ferramentas. Hoje, quando eu estou aqui defendendo, porque venho estudando isso há décadas, a implementação da inteligência artificial na educação para a competência é vital. Você que não tem essa experiência ainda, você vai ter com a gente, você vai ficar encantada, vai ficar encantado, não vai ver a hora de chegar o dia seguinte. Tanto para fazer seus novos percursos formativos e trilhas de aprendizagem para a competência, quanto para sentir a energia positiva dos seus estudantes, dos seus colegas. E se você é um gestor e uma gestora, vale do mesmo jeito. Porque sem planejamento, lembra que eu acabei de falar aqui? Sem planejamento, sem rotina e sem gestão, o que você tem? Você tem um monte de improviso. Tá doido, hein? Viver assim não dá não. Né? Então, assim, o sistema da competência, lembra de novo? Competência, valores, conceitos,
habilidades, atitudes inseparáveis, formam a competência. E a inteligência artificial hoje, como uma ferramenta poderosa, gera sustentação e sustentabilidade. São coisas distintas e interligadas. Olha, eu quero só aproveitar esse gancho para dizer uma coisa para vocês. Muito relevante. Como eu sou uma pessoa da área, sou especialista na área, tenho formação na área de eletrônica, eu sou físico, pedagogo, sou um doutor em engenharia do conhecimento. Eu não falo isso para me arrogar, não. Eu estou dizendo o seguinte, eu estou imerso totalmente na fronteira desse conhecimento da atualidade humana. A inteligência artificial, eu ouço pessoas falando, então, que vão assim, desde o rasante até o utópico, é muito legal. O que é o rasante? O rasante diz assim, veja bem, a inteligência artificial tem lá as redes neurais, os sistemas eletrônicos, o código, então o sisteminha vai complementando as palavras. Isso é um absurdo. Olha, a inteligência artificial, ela é treinada, a gente chama de deep learning, aprendizagem profunda. Ela é treinada com toda a produção da humanidade de milênios. Como é que você vai dizer que um sisteminha está completando? É como se fosse aquele antigamente, né? O menino caiu na lama. O menino pulou a cerca. Aí ele complementa. Não. Quando você dialoga no seu nível de competência com a IA, se a competência é mais elevada, o diálogo é mais alto, se ela é mediana, o diálogo é mediano, e sempre a IA dá uma mãozinha, viu? Se é rasante, mais a mãozinha da IA. Porém, o que é importante, você está dialogando com a humanidade, minha querida e meu querido colega. Então, hoje, não tem mais como a gente prescindir desta ferramenta. Lembra que nós vimos a questão da ferramenta, da rotina e do planejamento. Só que a rotina, ela pode ter um atributo chamado rotina criativa. Não é a rotina da mesmice. Isso é insuportável, isso mata as pessoas. A mesmice. Então, fica aqui o convite. Bom, agora eu quero chamar o professor Miguel comigo aqui. Professor, por gentileza, entremos os dois juntos aqui, porque agora eu quero fazer, junto com o professor Miguel, um convite para você e nós vamos respeitar o tempo. Começamos cravado 19h30, disciplina é também base para o sucesso. E vamos acabar às 20h30. E esse vai ficar gravado, né, professor Miguel? Nosso querido e grande especialista na área de comunicação. É um privilégio estar ao lado deste homem, este meu irmão pernambucano, ao lado desse paulistano, mas nós somos Brasil, viu? Que nós estamos juntos em todos esses aspectos. Bom, então eu quero falar um pouco para vocês sobre o caminho do tutor afiliado. Olha, semana que vem, você se prepare, venha de peito e coração e mente aberta. Por quê? Porque nós vamos fazer o pré-lançamento dentro da Academia da Competência do programa de tutor afiliado, certo? Então, o que é um tutor afiliado? Primeiro, é você participar de uma rede nacional e internacional de educadores, de profissionais da educação, viu? Então, você vai ampliar a sua rede, porque dentro da Academia da Competência, essa rede é de profissionais qualificados a cada dia mais, né, professor Miguel? Então, isso significa que você vai já, lembra da comunidade, você vai estar numa comunidade diferenciada, onde você pode e terá o seu papel. E que papéis são esses? Bom,
nós sempre vamos precisar ter o input do conhecimento científico, senão fica no blá blá blá. Vem aqui o professor Cassiano, fala, explica, inspira, espero que sim, né? Mas não sai disso? Não, nós temos que ter o input do conhecimento. E esse primeiro degrau muito importante, né, professor Miguel, é o degrau da inteligência artificial com a teoria da educação 4.0. É mais do que um curso, é um programa de imersão. Nós estamos te convidando a conhecer e a se inscrever e a participar. O que é que você pode fazer com isso? Primeiro, você vai orientar, você vai criar processos de ensino com aprendizagem para a competência. Você vai entender o que é isso. Você vai ter base teórica da educação 4.0. Mas você, principalmente, você vai ter um instrumento poderoso, porque neste programa você vai receber o chamado cartão ACADCOMP. Ou seja, o CompCard, que é o cartão de competência. Aí você vai fazer o que com isso daí? Nesse programa você vai, se você não usa ainda, você vai ser capaz de rapidamente, em minutos, criar sua conta numa inteligência artificial. Olha só. Vai saber como utilizar, vai usar esse cartão, que é o CompCard, que é preparado por mim pessoalmente, com toda a base teórica da educação 4.0, 5.0, educação avançada, modelo fundamental de competência, que você vai subir na sua inteligência artificial e junto com a BNCC, você vai passar a criar do seu jeito, mas com base científica, os mais incríveis percursos formativos para o ensino voltado à aprendizagem para a competência. Entendeu onde você vai se diferenciar? Então, isso vai impactar, se você é um docente, não importa se é da educação infantil ou a pós-graduação, você vai poder impactar já os seus processos de ensino-aprendizagem. No dia seguinte, não é daqui um ano, daqui 6 meses, não, no dia seguinte. Depois, você vai também começar a ajudar a alterar o contexto da tua escola. Então, você vai ser, não é, professor Miguel, um agente transformador para a inovação na escola. Porque, meu amigo e minha amiga, eu sempre digo isso e volto a afirmar. Inovação nós fazemos na escola, não é na educação. Inovação na educação vira conversa de botequim, de final de semana, que é muito bom. Cada um tem os seus teóricos de plantão preferidos, cada um quer fazer de um jeito, tarará, tarará. Não, inovação é uma coisa séria, é de base científica e se faz com pessoas, processos e coisas. Nesta ordem. Inovação que começa com bagulho, desculpa a brincadeira, bagulho, vou botar tablet, vou botar lousa, vou botar não sei o quê. Desculpe, dinheiro vai ser jogado fora, porque não altera o processo. Tudo depende aqui, ó, do mindset, da visão conceitual e tecnológica das pessoas. Então, o processo de inovação começa com as pessoas. Por isso que dá certo. E cada escola, ela é única. Olha, eu já colaborei com escolas, a minha equipe. De verdade, era uma parede que dividia duas escolas, por razões do município. Instituições completamente diferentes. Por quê? Porque é óbvio, as pessoas que estão numa escola, né, professor Miguel, não estão na outra. Então, esse é o processo, a inovação, com essa aprendizagem para a competência, o desenvolvimento humano, o uso dessas ferramentas poderosas com conhecimento de base científica. Vamos em frente. Outro ponto importante é a sua construção de autoridade e reputação. Porque quando você está na rede, você vai se diferenciando, você está dentro dessa rede de relacionamento, você vai tendo naturalmente um aumento da sua autoridade e reputação.
né? E, inclusive, para aqueles que assim o desejarem, podem construir as suas sub-redes, não quer dizer menos importante sub, quer dizer dentro da grande rede, as sub-redes, com subconjuntos de redes, e ser esse tutor afiliado que irradia também essa base de mentoria. E essa estrutura da Academia da Competência, certo, professor Miguel? Ela foi criada para gerar sustentabilidade financeira. Se tem um cidadão que vai falar com todas as letras aqui, esse cidadão sou eu, tá? Esse negócio, esse preconceito de falar que o profissional da educação não... Escuta, nós somos profissionais. Essa ideia distorcida, que tem que ser assim uma coisa meio que espiritualizada e tal. Temos que ser sim, porque a educação é uma área extraordinariamente importante. Mas nós temos que ter uma atitude profissional e sermos respeitados por isso. E não ter vergonha de sermos profissionais. Porque, infelizmente, isso ronda, viu? E na semana que vem eu vou tratar isso. Nós estamos chegando ao finalzinho. Bom, além de tudo isso, então crescer junto com esse ecossistema da Academia da Competência. Em síntese, hoje nós tratamos desses 7 grandes tópicos: a clareza da sua visão e de objetivos, a sua ação massiva. Não deixe que alguém diga para você o que você não pode ser. Você pode e deve ser o que e quem você quer ser. Tá certo? A modelagem da sua própria existência profissional, o valor da comunidade, o que você entrega de valor a essa comunidade, como você produz crescimento e cresce com isso, e se diferencia, se fortalece e se dignifica, a sua contribuição e o sistema que sustenta saudável e dignamente tudo isso. Bom, e o que é então, e eu concluo aqui, essa carreira sustentável? Primeiro, uma carreira sustentável, ela é carreira sustentável por quê? Ela gera impacto direto no outro. Ela permite uma renda recorrente sustentável. Ela estimula o crescimento constante. Ela conecta a inteligência artificial como força multiplicadora para os grandes profissionais. Ela conecta com a competência, que é a força estruturante, estruturadora, e conecta com o propósito da vida, que é a espiritualidade, que é a essencialidade humana. Então, eu não estou aqui, sabe, para te entregar uma motivação momentânea. Eu escrevi isso com muito carinho para você. Eu estou aqui para lhe entregar realmente uma inspiração para que o seu caminho de vida seja notavelmente melhor a cada dia. E hoje, aos 70 anos, eu posso te dizer que sucesso sustentável, minha amiga e meu amigo, não é sorte, não. É competência, comunidade e compromisso. Então, fica aqui o convite e eu passo a palavra ao meu querido amigo e parceiro, professor Miguel Farias. Estamos iniciando os nossos trabalhos da CADCOMP, onde a gente vai, a cada sexta-feira, trazer novas informações para você formatar a sua competência, a sua carreira profissional, numa perspectiva de sucesso, numa perspectiva de qualidade de vida, numa perspectiva de uma comunicação melhor com o seu público, com o estudante, enfim. Então, vamos fazer aqui algumas perguntas para o professor Cassiano, e você também pode entrar em contato pelo 81883959, fazer sua pergunta aí também para o professor Cassiano. Não vai dar tempo de responder tudo aqui ao vivo, mas ao longo da nossa jornada a gente vai respondendo o que der para responder e a gente vai fazendo na medida do possível aí o que der. Tá legal então? Bom, professor Cassiano, nós estamos construindo uma rede, né? Uma rede de professores. Na verdade, essa rede já está meio caminho andado, já é uma rede nacional e internacional, com experiências exitosas em vários lugares do Brasil,
A gente já tem uma rede de colaboradores do Instituto Galileu Galilei e, consequentemente, essa rede faz parte da Acadicomp. Estamos numa nova jornada agora, dialogando com pessoas que estão transitando pela internet, né? Nessa avenida movimentada que é a internet, e estamos fazendo um convite para as pessoas dos mais diversos locais do Brasil ou fora do Brasil, nos países aonde a gente vai alcançando com a nossa mensagem, né? Então, a gente está, digamos assim, ampliando a rede. E eu queria fazer a primeira pergunta para você. Como é que a gente pode dar a perspectiva ou dar a esperança, ou como é que a gente pode motivar ou apresentar uma proposta de geração de renda para o professor que muitas vezes ele está, na verdade, super cansado de ganhar mal, de muito trabalho, sobrecarregado. Na verdade, o que o professor tem é muito burnout, muito problema de saúde mental. Isso que ele ganha cada vez mais no Brasil, que ele ganha é o aumento da piora da saúde mental. Atualmente, o que o professor tem ganhado é o estresse, aumentar o estresse. E você está aqui diante do público, né, na internet, para todo o Brasil, falando em geração de renda e ampliação dessa renda. Vamos começar a dialogar sobre isso para a gente começar a desmistificar e a gente começar a apresentar uma proposta que seja, digamos assim, convidativa para que os professores possam se aproximar e adentrar essa rede que estamos avançando. Professor Cassiano, a palavra é toda sua. Estamos começando agora um bate-papo, um bate-bola, para a gente, digamos assim, tirar o véu da Cadicomp, apresentar para a sociedade brasileira, para a sociedade global, para você, professor, para você, profissional de educação. Professor Cassiano, é com você. Professor Miguel e amigas que estão aqui nos acompanhando, com muita honra e satisfação. Eu posso iniciar a reflexão objetiva sobre essa sua provocação por várias entradas distintas. Comecei a lecionar como professor de física a partir do segundo ano da universidade, quando eu cursava física na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Então, eu posso afirmar para você que está nos acompanhando que eu experimentei e continuo experimentando da carreira docente desde os seus primeiros passos, dos passos de um bebê, né? Um bebê docente, com todos os desafios que isso significa, até os passos de um pesquisador internacional e nacional, como hoje eu me constituí ao longo desses anos. Agora, por trás de tudo isso, existem algumas questões que elas são muito perversas. Elas são perversas, mas elas não são enfrentáveis, né? Não é porque são perversas, e eu me refiro às condições gerais dos profissionais de educação no Brasil, não é? Não fazendo uma crítica ingênua, ligada unicamente à questão de nível de salário ou de recebimento, porque há uma diversidade, inclusive, muito grande nesse sentido. Somos mais de 2,5 milhões de profissionais de educação. Mas eu me refiro principalmente à questão da autopercepção profissional, que é o que nós trouxemos, o que eu trouxe para você ao longo dessa nossa live número 2. Se você é um docente, uma docente, que você está atuando no seu cotidiano, desde a educação infantil até o ensino superior, o primeiro ponto bem pragmático que você precisa, ou pelo menos eu recomendo que você precisa, levar a sério, levar em conta, são os modelos de comunicação, modelos comunicacionais. Quando a gente fala comunicação, logo vem à mente assim, veja bem, então eu preciso falar diferente, eu preciso chamar atenção. Isso não vai resolver a situação atual. Quando eu me refiro à comunicação, eu estou me referindo à gestão do processo de ensino-aprendizagem, que tem por centralidade a competência. Então, se você é um docente, quando você entende o que é esse processo de aprendizado para a competência,
e você reconduz o seu caminho na prática. Ao invés de você chegar numa sala de aula que você tem 40, 30, 20 estudantes, 15, um atrás do outro, esperando para você falar, não, porque eles não estão esperando, eles estão esperando para te enfrentar, para te confrontar. E esse é o problema que o professor Miguel falou. Isso gera estresse crônico, isso gera doença. Então, a mudança do processo comunicacional, das dinâmicas, que a gente chama de inteligência distribuída, e é isso que nós vamos desenvolver ao longo de todo esse processo de inteligência artificial com educação 4.0, já começa a grande mudança se você é um docente. Se você é um coordenador, um gestor, o entendimento mais avançado do que são hoje os processos de gestão da inovação nas escolas vai impactar diretamente o seu cotidiano. E você vai impactar a vida de muitas pessoas. Ao mesmo tempo, e aí entra na dimensão da academia da competência, que é onde o professor Miguel trouxe o assunto, quando nós estamos tratando dessa rede de inovação no Brasil e fora do Brasil, significa não só a sua atuação como gestor na escola ou nas escolas que você trabalha, ou se você tem uma escola, ou se você é um docente de uma, duas ou três escolas, que muitas vezes o professor tem que fazer várias diárias, né? Ele não está só numa escola, muitos estão em duas ou até três escolas, ou mais. Então, esse é o ponto. Esta dimensão da rede, ela abre uma outra perspectiva profissional. E essa perspectiva, ela foi criada com um processo para gerar sustentabilidade. Sustentabilidade social, pessoal e financeira, integradamente. Esse é o ponto. Esta é a entrega de propósito da academia da competência e de todos os programas e dessa grande rede de afiliados que nós estamos construindo. Espero ter respondido, pelo menos parcialmente, que seja a sua provocação, professor. Bom, a gente vai aprofundar mais o debate, a gente vai esclarecer ao longo dessa jornada, a gente vai dar mais pistas e a gente vai dialogar até o ponto que a gente esclareça tudo, até o ponto que a gente mostre também os resultados e a gente vai voltar certamente a esse tema. Ordinária que o meu colega professor Miguel faz. E eu trago um fato histórico, a meu ver, de extrema importância e que nos ajuda a compreender ou fazermos talvez um paralelo do que já aconteceu e do que está acontecendo hoje. Veja bem, quando nós temos toda a construção da filosofia grega, os clássicos gregos, quando nós temos o início, ou estamos como espécie no início dos primeiros anos, dos anos 2000, né? Do ano 1 ao ano 100, ao ano 200, as visões que vão se integrando, principalmente as visões que vêm dos grandes filósofos, de Platão, de Aristóteles, a visão de um mundo que, unificada dentro de uma perspectiva teológica, que se integrava o conhecimento da espiritualidade com, então, o conhecimento da ciência daquele momento. Veja, professor Miguel, o que se entendia no ano 200 depois de Cristo? Primeiro, que nós vivíamos num planeta fixo, que é a Terra, onde o orbe, as estrelas, os planetai, que é planeta, que são os corpos que andam por fundo as estrelas, eles se movimentam, a Terra está em repouso. E é um modelo geocêntrico. E toda uma ciência, toda uma filosofia, e toda uma espiritualidade, toda uma arte, e toda uma cultura, durante 2000 anos assim crê. Quando nós chegamos no Renascimento, a partir dos anos 1500, 1600, começa a haver uma nova visão de mundo. E com ela,
dentre outros aspectos, nasce a ciência moderna. Com Descartes, com Galileu, com Newton, certo? Com Michelangelo na arte, com Leonardo da Vinci. Essa nova visão, ela vai se contrapor à visão clássica. Então, nós já estamos agora partindo para uma visão cósmica, cosmológica, onde a Terra não é o centro do universo, mas é o Sol. Onde os planetas estão girando ao redor do Sol. Olha as mudanças que estão ali. Só que esses embates, eles não se fizeram de uma forma, legal, vamos tomar uma cerveja no final de semana, trocar umas ideias, não. Eles foram embates dramáticos e que rolou muito sangue, né? Até mesmo por conta do momento histórico que se vivia. Você sabe, por exemplo, Giordano Bruno foi para a fogueira. Ele é contemporâneo de Galileu Galilei. Galileu, por pouco, não foi também, ele ficou em prisão domiciliar. Então, a inovação, as novas visões, elas são essenciais para permitirem o desenvolvimento da nossa espécie. Senão, nós não conseguiríamos sobreviver. Ao mesmo tempo, elas se fazem por embates. E olha que interessante. Hoje, agora chegando em 2025, em pleno século XXI, nós temos uma grande transformação cósmica global em andamento. O grande avanço da ciência, o entendimento do cosmos, o entendimento da neurociência, a fusão daquilo que nós chamamos de nanociência, onde os aspectos menores da matéria e da energia se ligam aos aspectos da biologia. Nós vivemos uma grande transformação. E essa grande transformação, ela é disruptiva. Agora, imagine a escola situada nesse contexto. E agora vem um ponto-chave. O que se ensinava nas universidades do mundo, nas escolas do mundo, que nem eram escolas como nós as conhecemos hoje? Essa escola é uma escola que nasce principalmente na visão francesa, laica, a partir de 1700 e pouco. O que se ensinava? Se ensinava os modelos clássicos, que a Terra era o centro do universo, havia o trivium e o quadrivium, que você ensinava retórica, que você ensinava matemática, que você ensinava linguagem, mas na visão do modelo anterior. Com a disruptura que a nova visão científica traz no Renascimento, o que acontece? Uma grande revolução, uma grande transformação de paradigma. As universidades, elas vão aceitar simplesmente que essas novas ideias de Galileu, de Newton, etc., vão simplesmente chegar lá e dizer, que bacana, como vocês são bonitos e bacanas. Não. Isso foi um grande embate e hoje nós estamos vivendo algo similar, professor. Nós estamos vivendo uma transição profunda de paradigma. Um paradigma significa aquilo que as pessoas, na sua maioria, creem no determinado momento. A escola que nós temos hoje, ela é modelada ao longo de milênios. Se você pegar imagens dos claustros na época da Alta Idade Média, onde estava ali, muitas vezes, um agente religioso com as crianças ensinando, depois evoluindo para os grandes ambientes na primeira Revolução Industrial, na segunda, nós vamos ver ali um modelo que vem se perpetuando. Só que, professor Miguel, a história da sociedade não para. E aí nós temos hoje o quê? Uma escola fora do contexto do novo paradigma. Isso gera o quê? Uma crise. Quando o paradigma anterior, que é essa escola que todos nós aprendemos, vivemos, etc., ele não responde mais às necessidades do presente, isso gera uma crise. E gera um período sofrido chamado de interregno. O que é um interregno?
é o que você vive no seu cotidiano. Você já sabe que o modelo existente hoje, que veio secularmente, não responde às necessidades desse tempo. Só que o novo modelo não está pronto ainda. O novo paradigma não está totalmente construído, mas ele está em construção acelerada. Então tem hora que você quer voltar para o paradigma anterior, porque é mais confortável, é mais seguro, mas não funciona. E você não tem um novo paradigma. Então o que nós estamos te convidando, eu vou direto ao ponto, é para que você faça a transição de paradigma junto conosco. Que você não só ingresse passivamente num novo paradigma. Ah, vou usar a inteligência artificial porque é bonitinha, legal. Não. Ah, eu vou estudar a educação 4.0 porque o nome é legal. Não. É porque você está sendo, na verdade, convidado para ser um agente de criação do novo paradigma. E aí, professor Miguel, eu concluo aqui. Nos tempos atuais, quando a gente fala em 10 anos, nós já estamos falando no longo termo. Porque as transformações, elas são de tal monta hoje, a velocidade com que tudo se transforma é tão grande, que se a gente colocar como digamos, um marco na estrada, 2030, eu vou lhe afirmar, professor, o meu grande propósito hoje é que até 2030, todas as escolas brasileiras tenham conseguido realizar inovação. Esse é o grande propósito. Inovação não é seguir uma tendência, é ser agente criativo das novas ações e tendências. E eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, isso é possível. Isso é perfeitamente possível. Mais do que possível. É necessário, é essencial. É o que vai te levar, como me levou, de uma posição passiva, sofrida, angustiada, para uma posição de vanguarda, de criação, de desenvolvimento, de novas oportunidades, de significado e de poder. Mas não poder pelo poder. O poder para fazer melhor, para fazer diferente e deixar legados nesta vida. Eu quero também convidar, né, você que está assistindo a live para que na próxima semana você já participe com a gente e a gente vai estar dando sequência a esse bate-papo, dando sequência a esse trabalho para difundir a educação 4.0, a educação da competência, a teoria que o professor Cassiano fez, né, a teoria da educação avançada. Ou seja, a gente faz o convite para você integrar essa rede colaborativa de educadores, de pessoas que querem a partir da educação, transformar a realidade. Eu faço um papel aqui de trazer, e até porque sou professor, de trazer as inquietações, as perguntas, de trazer os anseios aí dos professores, né? Os professores, principalmente aqueles que estão conhecendo a educação avançada, conhecendo a possibilidade de se adequar ao novo tempo, de usar a ciência como base para o seu processo de ensino-aprendizagem, né? Tem muita gente que está conhecendo hoje pela primeira vez a educação avançada. É um processo que a gente vai ainda, ao longo do tempo, fazer esse trabalho de difusão e de diálogo. Eu queria fazer uma última pergunta hoje, e já dizendo que na próxima sexta-feira, às 19h30, a gente está aqui com mais uma palestra do professor Cassiano e mais conversas e mais diálogos sobre a profissão professor, a profissão profissional de educação. E objetivamente, pré-lançando o grande programa do tutor afiliado, né, professor? Bom, é um processo. A gente vai devagar, a gente vai conversando e a gente vai se entendendo. E você é convidado, sim, a participar dessa rede. Mas, professor, a gente colocou muito bem a escola descontextualizada, a escola desconectada com a realidade do tempo. A verdade é essa. Ela está num paradigma que não é mais a realidade. É uma escola que funcionou. É uma escola que deu certo, formou muita gente competente e teve um alto nível, inclusive até no imaginário popular, professor, quando a gente vê as pessoas falando, sempre se tem essa coisa de dizer, não, mas a escola foi muito boa no tempo passado. Então, a escola já foi muito boa, não é mais.
Não está sendo mais, por conta dessas questões. E aí não é culpa do professor, não é culpa do diretor, não é culpa das pessoas. É uma reorganização dos processos que precisam ser feitas. Mas aí a gente vai perguntar muitas outras coisas, a gente vai avançar e aprofundar esse papo. E claro, a gente quer também a sua colaboração, as suas perguntas, para a gente poder fazer um papo melhor. Claro, não dá tempo de fazer tudo de uma vez só. Vou fazer uma última pergunta por hoje. Professor, a escola ela também não está, digamos assim, desconectada também da política pública. Ela está desconectada com o tempo, ela está desconectada com, digamos assim, com a revolução que existe na sociedade, da informação e comunicação, da cultura, de tudo, mas ao mesmo tempo ela está extremamente conectada com a política pública. Por um lado, a gente vê tentativas de avanços, vou dar um exemplo. Está se criando no Brasil o Sistema Nacional de Educação. Então se cria aí um modelo que quer dialogar nas instâncias municipais, nas instâncias estaduais, na instância federal, um processo. Aí tem uma novidade, cria-se a Prova Nacional Docente. Quer dizer, você vê que tem algumas ações aí que vai, digamos assim, otimizando o processo. Mas ao mesmo tempo, você vê que existe um vício muito grande e os professores eles não têm autonomia, digamos que o professor hoje ele seja um especialista em educação avançada, ele não tem total autonomia para implementar isso dentro das escolas, porque ele não pode atuar só, ele precisa estar em consonância com a política pública. Então, muitas vezes, não é 100% dos casos, a gente percebe que os processos implementados socialmente, historicamente, de políticas públicas da educação, sempre visam implementar coisas. Então você tem aí grandes programas de entrega de tablets, entregas de computadores, e se faz propaganda, e bota lousas digitais, coisas, mas os processos poucos são observados. Se você buscar entender qual é a escola de fato que tem um PPP, que de fato é atualizado constantemente, que tem processos claros, você já começa a ter mais dificuldades. Os processos, eles começam a ter dificuldades. E quando você parte para as pessoas, aí é que você tem mais dificuldade ainda. Porque muitas vezes as formações que levam para os professores são formações que muitas vezes é mais do mesmo. O professor fica dizendo, eu falo uma fala de professor, o professor diz, puxa, mais uma formação, mais uma coisa chata. Quer dizer, as formações se tornaram coisas que são chatas. Eles estão cumprindo o horário, tem que fazer porque são, afinal de contas, trabalhadores que precisam ganhar o dinheiro, mas de fato, aquela formação, de um modo geral, claro que a gente não pode generalizar, ela não transforma a realidade, não impacta nos processos e não inova. Então, diante de uma política que muitas vezes é equivocada, também está o professor. Como é que o professor e como é que essa rede e como é que a educação avançada, de um modo geral, a gente tem a base científica para que as transformações ocorram, mas é preciso que uma série de atores possam perceber isso para que a gente coletivamente possa tomar decisões de transformações, primeiro nas pessoas, depois nos processos e por último as coisas, porque sinceramente coisas a gente tem até bastante. Tá? Às vezes a gente pensa que a gente não tem tantas coisas assim, mas como eu tenho estudado educação avançada, a gente sabe que com uma caixa de fósforo a gente pode fazer um laboratório de química. Não é isso, professor? Então eu queria que você falasse sobre também a questão dessa necessidade de uma sensibilidade do poder público para a inovação da escola, para que o professor, para que a escola possa ser salva. Porque do jeito que está, a tendência é ela ruir e vai ser ruim para todo mundo. Professor, a palavra é sua. No que diz respeito às questões que o professor Miguel traz com muita propriedade, eu vou respondê-las talvez de uma forma um pouco controversa, muito objetivamente. O que é que identifica a sustentabilidade de um modelo ou de um sistema? É o índice de colapso do sistema. Não adianta o negacionismo, não adiantam as iniciativas, não adianta se mascarar até muitas vezes, porque é trágico, dados e informações,
Porque o colapso, ele é perceptível na carne, ele é perceptível no dia a dia. Ele é perceptível, por exemplo, no índice de violência física e moral que hoje acontece na sala de aula das escolas do Brasil, sejam públicas ou privadas. Então, entender esse colapso como um sinal é o primeiro passo para se levar a sério a situação e se buscar problematizar esses desafios para encontrar soluções para ele. E é nesse ponto em que nós temos aprendido muito a respeito disso ao longo dessa jornada, de tantos e tantos anos. O primeiro aspecto bem objetivo é o seguinte: inovação se faz a partir de pessoas. E mais ainda, quando a alta gestão, seja de uma escola, de um município, do estado, da federação, ela, de fato, está envolvida em levar a sério um processo de inovação, a probabilidade de sucesso é muito maior. Isso são estudos realizados. Então, é muito importante. Não dá para colocar simplesmente nas costas do docente essa responsabilidade de inovação, de jeito nenhum. Isso é um processo coletivo de todos. Agora, tem um outro ponto, que esse é cabal, né? Alguns meses atrás, no final do ano passado, foi feito um profundo estudo com várias instituições e entidades brasileiras, governamentais, não governamentais, empresas, institutos, enfim. A questão basicamente é a seguinte: o que realmente gera a sustentabilidade de uma nação e o desenvolvimento de uma nação? E aquela sensação de que entra gestão governamental, sai gestão e parece que a gente tem a mesma impressão. Por que o país não se desenvolve como poderia fazer? E a resposta, ela é inequívoca. Há dois fatores essenciais para o desenvolvimento de um município, do estado ou da federação. Esses dois fatores inseparáveis chamam-se economia e educação, educação e economia. Os modelos econômicos e os modelos educacionais de um país, eles são intimamente ligados. E quando esses modelos, eles não estão trazendo aquele perfil necessário para efetivar o desenvolvimento, você não tem o crescimento esperado. E é por isso que o Brasil, apesar de ser uma economia de relevância no contexto mundial, é uma economia onde muito mal se tem a distribuição da renda no país. É um dos piores países do mundo nesse sentido. Isso não é uma crítica, isso é um fato. Outro ponto importante: o que é que desenvolve uma nação, um país? São as pessoas, é a competência de cada um. Riqueza se faz com competência, não é? Um balconista que respeita o cliente, que atende bem, que tem noções teóricas importantes do que é vender, do que é bem receber, que tem habilidade de comunicação, que sabe tomar decisões, lembra da modelo de competência, é um balconista. Se ele tem competência, ele vai ser bem-sucedido. Ele é bem-sucedido, ele vai ser mais bem reconhecido. E se ele é mais bem reconhecido, ele está aumentando o potencial de sustentabilidade da vida dele e também financeira. Eu estou dizendo isso do básico. Multiplique isso por todos os cidadãos do país. E você vai chegar a entender que riqueza é o equivalente da competência exercida por cada cidadão no contexto global. Então, a escola da competência, ela é a escola que tem a consciência, a responsabilidade de ajudar no desenvolvimento humano desse cidadãozinho que chega lá, às vezes, com 4 meses de idade e sai na pós-graduação. Por que
que esse cidadão realmente está desenvolvendo em termos de competência? Mais do mesmo? Adianta alguma coisa? Um certificado, 2, 3, 10? Vocês sabem que hoje em dia, professor Miguel, mais de 50% da nossa população, ela não vê mais como relevante a formação de nível superior. Isso é uma catástrofe. Isso revela claramente, por mais que doa, o colapso do modelo de educação no Brasil. Um colapso. Por quê? Porque a instituição que deveria, ou tem o dever, tem o propósito de colaborar para o desenvolvimento das pessoas, se ela não está sendo reconhecida, é porque ela não está fazendo o seu dever. Ah, mas a culpa é do governo, a culpa é... Não, vamos sair com essa questão fora de culpabilidade. Vamos olhar com seriedade, porque é a nossa história que está em jogo. E eu concluo aqui, professor. Nós estamos falando de vidas. Nós estamos falando dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos. Nós estamos falando daqueles que convivem hoje conosco, no nosso cotidiano, do pão sobre a nossa mesa, sobre o nosso teto e o nosso chão, sobre a nossa perspectiva. Então, educação e economia são interligados. Você quer entender por que um país se diferencia? Vai entender o modelo econômico e o modelo educacional desse país. Vai perceber que o que está em jogo é o desenvolvimento da competência humana, porque é aí que tudo nasce, é aí onde tudo acontece. Já fica o convite para todo mundo estar na próxima sexta-feira aqui nesses canais da gente. E aos poucos a gente vai organizando esse sistema de comunicação, mas você já está convidado. O importante é que você está na CADCOMP. Isso é que é importante. Professor Cassiano, considerações finais. Bom, mais uma jornada que eu afirmo para você que nos acompanhou até aqui, para mim, de extremo significado, tenho certeza que para o professor Miguel também, e espero que para você também tenha sido. Nós estamos lidando com assuntos importantes que representam a própria vida e a existência e a sustentabilidade, e, portanto, são assuntos relevantes, são assuntos importantes e são assuntos essenciais. Eu agradeço a sua presença e espero você em nossa próxima live 3 da Academia da Competência, quando nós, então, traremos novas abordagens e como integrar isso numa visão de uma rede crescente, nacional e internacional, na qual você participe, e mais que participe, você colabore, e mais que colabore, você cresça junto conosco. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer a você que ficou com a gente, que acompanhou, que mandou mensagem. Na próxima sexta-feira a gente vai responder as mensagens que todo mundo mandou. A gente teve um bate-papo aqui, conversou sobre várias coisas. Então fica o compromisso de a gente, na próxima sexta-feira, às 19h30, a gente voltar com mais uma live, vai ter mais uma palestra do professor Cassiano. A gente vai ter mais assuntos que vamos abordar aqui e vamos dar sequência ao esclarecimento, à construção, à difusão da CADCOMP, Academia da Competência. Essa academia foi feita para que você possa transformar a sua vida, virar a chave na sua carreira profissional da educação e para você construir uma carreira de competência, mesmo que você não seja da educação, mas os fundamentos, a teoria, as bases científicas servem para qualquer profissão, até porque em qualquer profissão que você vai trabalhar, você vai exercer sua competência, você precisa ter essa base científica e você pode, aqui na CADCOMP, avançar rumo ao seu sucesso profissional, que não é só na perspectiva financeira, é muito amplo essa questão sucesso, quando a gente fala sucesso. Bom, a gente vai ficando por aqui, só tenho a agradecer a Deus, né, por mais um dia tão positivo, um dia frutífero, um dia de muita conversa boa, de informação produtiva, relevante. Agradecer mais uma vez a você e até a próxima sexta-feira, às 19h30, com mais uma live aqui da CADCOMP, Academia da Competência. Tchau, tchau. Fica com Deus. Até mais.